Vamos começar a falar de diferencial? A gente fala, mas é que nem título, né, Sidney? Não custa voltar a falar, que é dessas ideias difíceis de captar, por ser um tanto quanto imprecisa, né? Porque diferencial é uma comparação com obras existentes, pode mudar, né? E também é uma questão de como editores, como o pessoal do mercado percebe. Então, alguma pessoa pode achar que o diferencial de um livro é X e outra achar Y. Muito bem, dado, né, já estou dizendo, de largada, é subjetivo, não está escrito em pedra, depende, mesmo assim eu vou dar minha opinião. Exatamente. Então, Né? assim, a opinião que nós dois vamos dar aqui, elas não são verdade absoluta, é a nossa Isso, percepção, a minha e da isso, Laura, que eventualmente não concordaremos. isso, E exatamente. se Que a nós gente tem. dois não concordamos, não é com a galera geral do mercado editorial que vamos obrigatoriamente concordar, não é verdade? Exatamente. Eu queria dar exemplo. Perdão, gente, por dar exemplo em inglês, tá? Mas eu traduzo aqui. Ó, eu li, porque eu acabei de ler esse autor. Tá aparecendo, Sidney? Sim. Everyday, do David Levitan. Isso, Everyday é todo dia. Esse David Levitan já foi traduzido no Brasil, tem vários livros publicados aqui. É livro considerado jovem adulto, tá? Então, eu gosto dos americanos porque eles são desgraçadamente diretos, eles querem vender livro. Né? Então, vejam vocês, crianças. Está escrito aqui, eu vou traduzir. Na capa está o diferencial. Tá? Então, está escrito aqui. Todo dia num corpo diferente. Todo dia uma vida diferente. Todo dia apaixonado pela mesma garota. Então, essa história de IA, então, ela tem como diferencial a premissa. Ela tem uma premissa muito curiosa, muito interessante, que é uma entidade, um ser, que cada dia acorda num corpo. Todos os corpos que ele ocupa por um dia são da mesma idade que ele, ou ela, né? A gente não sabe. É um ser sem corpo, né? Que vai acordando no corpo de adolescentes de 16 anos, mais ou menos na mesma área geográfica. Então, tem dia que ele acorda como um rapaz, tem dia que ele acorda como uma moça, tem dia que ele acorda como um jogador de futebol todo enorme, tem dia que ele acorda como uma fulana toda nerdinha tal. Ou tem um dia que ele acorda como gordão tal. É bem interessante a premissa. Mas veja, em cima disso, o autor construiu toda uma história, né? Ele tá dado o diferencial, a premissa é diferente, o personagem acorda sempre num corpo diferente, é uma premissa inclusive de fantasia, né? E tá dado conflito. Ele se apaixona. E aí? Laura, lê de novo o subtítulo, é só para relembrar agora que você deu a pincelada inicial. Não é subtítulo. Então, os americanos colocam o diferencial escritinho, Ah, não, é um tá? sub. É que eu não consigo ler o que está escrito aí. Tá, Não é subtítulo, que está é um escrito aí? diferencial, entendeu? Então, Ah, está escrito aqui: cada dia um corpo diferente, tá. cada dia uma vida diferente, todos os dias apaixonado pela mesma moça. Que é esse o lance, né? Ele se apaixona e aí, como é que cada hora ele aparece com um corpo diferente? Então a moça fica assim: oi. É uma história. Veja, a premissa é muito interessante, Me agrada. né? E eu tenho certeza que foi essa premissa que fez com que o editor dissesse: eu vou arriscar publicar. Tá muito interessante isso. É claro que a execução também é boa, mas a premissa é boa. Então, vocês veem como uma coisa assim diferente atrai o olhar? Nem é um livro assim estonteante, que livro, vale a pena. Não, é um livro bonzinho, mas tem um diferencial óbvio. Então é por isso que eu trouxe ele de exemplo, tá? E eu vou mostrar um outro livro também americano que também tem um diferencial ótimo, que
também está escrito na capa. Eu vou traduzir, não se preocupem. Então, esse livro, veja que ele é interessante, porque ele é um livro de uma autora iniciante. Então, ele é o primeiro livro de uma autora. E está muito claro por que o editor topou publicar. Tá? E chama assim, O Método, e aí está escrito já na capa o diferencial. Ela foi raptada. Será mesmo que ela é uma vítima? As aparências enganam. Qual é o diferencial dessa obra? Isso é uma menina que está grávida, jovenzita, 16 anos também, 17, é raptada por uma gangue que faz o seguinte, enfurna as moças num lugar lá isolado, para que elas tenham filho, para roubar o filho e vender. E aí matam as garotas. Então, é uma história bruta, né? Ela entende o que está acontecendo e começa a planejar se vingar. Não só escapar. Veja, eis o diferencial. Então, uma fulana numa situação extrema de violência, de perigo, ela não apenas escapa, ela se vinga. Ela mata um cara, eu estou contando o final já. Ela mata um cara e depois ela faz a maior armação para a gangue inteira ser presa e ela mente descaradamente para eles pegarem pena máxima, tem um monte de tramóia, ela se vinga desses caras. Então, isso é o diferencial da obra. Veja, parabéns, você acabou de estragar o sonho de muitas pessoas. Não vou, né? Vocês não vão ler isso. Esse não tem traduzido. Esse não tem traduzido, não é uma história maravilhosa. Eu, aliás, fiquei chocada com essa autora, eu acho que ela é meio psicótica, tá? Mas tem um diferencial. Eu queria saber se vocês estão entendendo isso. Então, a gente tem uma história de spoiler alert total. A gente tem uma história de violência, uma menina que é raptada, porém, olha o diferencial, ela de vítima passa a algoz. Tá? E de uma forma extrema. Então, isso não costuma acontecer nas histórias em que meninas são raptadas. Vocês compreendem? Não costuma acontecer. Então, a gente tem um diferencial aqui que fez com que essa autora fosse publicada. E o diferencial está escrito na capa. Tá fazendo sentido, crianças? A Ceci falou aqui que é o síndrome de Estocolmo, mas não, o síndrome de Estocolmo é outra coisa. É quando o raptado se apaixona pelo... ela não se apaixona mínima. Na verdade, não, ela vai lá e ela esculacha todo mundo de uma forma muito pior do que eles fizeram com ela. Exatamente. Tudo bem que eles não eram flores que se cheirassem, tá? Eles pretendiam matá-la, mas ela também não deixa por menos, tá? Carrie, a estranha, eu acho que tem mais ou menos essa pegada também, né? De se vingar, né? De se vingar, né? Mas Carrie é estranha, digamos, ela não chega a ser raptada, né? Não chega a ser cometida uma violência com ela, e tem um quê de sobrenatural na história, né? Então, sim, em todo caso, tem um outro diferencial, digamos assim. Mas eu gostaria que vocês entendessem que você colocar um diferencial na obra, e o diferencial pode ser da premissa, pode ser do personagem, pode ser da trama, pode ser da época, pode ser o cenário. Outro dia eu li uma história de detetive que se passava numa caverna debaixo d'água, entendeu? Um assassinato numa caverna debaixo d'água. Veja, o diferente é o cenário. Como é que você vai investigar um assassinato numa caverna debaixo d'água, tá? Então, você pode usar várias coisas como diferencial. Então, diferencial o que é? É um pouco diferente de outros livros que tem na praça. Quanto mais interessante for o seu diferencial, tanto maior a chance de leitores. Você multiplica exponencialmente a sua chance, não além de, se você está procurando uma editora, dela se interessar,
Assim como também você, mesmo que você publique de forma independente, você está aumentando exponencialmente a chance Isso. do leitor se interessar, que eu acho que é o mais importante de absolutamente Exatamente. tudo. Exatamente, exatamente. Então, o diferencial, o bom diferencial, é um gancho para capturar a atenção do leitor. Um mau diferencial é uma coisa assim diferente que não faz diferença nenhuma. Quer dizer, ninguém se interessa por aquilo. E, infelizmente, eu não vou. Aliás, é por isso que eu não trouxe muitos livros em português ainda. Eu não gosto de mostrar, porque autores brasileiros não são sempre muito bons em destacar o diferencial da obra. Assim, parece que as pessoas têm vergonha de querer capturar a atenção do leitor, o que eu acho um erro. E notem uma coisa, vocês viram que os dois livros têm uma característica sensacional. Em uma frase curta, eles Tá dado. conseguiram dar todo o diferencial do livro. Isso. Uma Exato. frase, uma frase aí de quê? 6, 7 palavras? Vê aí lá. Num deles foi 4 palavras, no outro mais, né? 3 frasezinhas curtas. Olha só, pessoal. Isso que a gente tinha falado até na semana retrasada, lá que eu tinha comentado do pitch de vendas, né? Quando você vai Isso. vender uma ideia, né? Vender um negócio para o investidor, que você tem 1 minuto para você convencer a pessoa a investir no seu negócio. Essas frases que estão aí, esses diferenciais que o editor levantou no livro, você vê, é isso aí, ó. Em uma frase o cara falou para você, ó, você vai encontrar isso aqui no seu livro, nesse livro. Então, Você imagina, mas um o leitor... diferencial, veja, Sidney, o diferencial não é a mesma coisa que pitch de vendas, tá? Sim, sim. Por quê? Porque ao tentar mostrar para alguém que o seu livro é interessante, você pode falar coisas que não sejam diferencial, mas que ainda assim sejam relevantes para quem lê. Vou dar um exemplo, né? Vai que você escreveu uma não ficção sobre, sei lá, as que mais tem aí, ganhar dinheiro de algum jeito, tá? Então, você pode dizer, olha, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores. Tá. Isso é relevante, um monte de gente está interessada nisso, porém não tem diferencial, porque tem um monte de livros que ensinam isso. Mas aí eu vou discordar de você, porque assim, um pitch de vendas, ele necessariamente ele tem que ter embutido o diferencial. Mas uma parte da explicação do pitch de vendas é simplesmente dizer o que a obra é. Uma parte. Tá? Mas você tem que convencer a pessoa que vale a pena a investir em você, porque você, obviamente, tem que dizer para ela qual o seu diferencial. Senão ele pode investir no Zé da Esquina, tanto faz, não faz diferença. Luciana, o diferencial da minha obra foi abordar temas densos como traição, relacionamento abusivo, distúrbios alimentares. Não, querida. Tudo isso não é diferencial, tá? Por quê? Esses temas existem em outras obras. Então, você tem que vir aí com uma coisa que seja diferente, que não tenha em outras obras. Existem obras que falam de traição, de relacionamentos abusivos, de distúrbios alimentares, de deficiência, baixa autoestima, etc. Então, aí não é isso, não é aí que está o diferencial da sua obra, tá? O diferencial da sua obra está se bem me lembro, que eu dei uma lida, né? De uma moça que dá a volta por cima. Aí teria que explicar a volta por cima dela, entendeu? Não é. Aliás, falar sobre temas que existem em outros livros, em absoluto é diferencial, tá? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.